Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, parece um grande quebra-cabeça. Como é que países com realidades tão diferentes, sabe? De um lado, continentes gigantes, do outro, nações pequenininhas no deserto, como todos eles viraram potências agrícolas? Exato. A gente sempre pensa primeiro no clima, no solo, mas não é só isso, né? Não mesmo. O material que a gente tem aqui mostra que a resposta passa por história, por muita tecnologia, por política e até por modelos sociais que são únicos. Então, nossa análise hoje é essa: desvendar as estratégias que diferentes países desenvolvidos usaram para organizar seus campos e produzir comida, viajando da América do Norte até Israel. E é importante dizer que essa questão da agricultura, ah, ela é um dos fatores que ajuda a explicar a desigualdade entre os países hoje. As fontes mostram que as sociedades que dominaram isso primeiro, lá atrás, há uns 12 mil anos, elas não ganharam só comida. Aham. Elas ganharam vantagens militares, tecnológicas, até imunológicas. Então, olhar para o campo de um país hoje é tipo ler um resumo da história dele. Faz todo sentido, é como desempacotar a história. Então vamos começar por onde a escala é tudo: Estados Unidos e Canadá. O modelo americano é de cair o queixo. A primeira coisa que a gente vê são os belts, os cinturões, né? Aquilo não é só agricultura, é quase uma linha de montagem a céu aberto. É a melhor definição, uma linha de montagem. E nada ali é aleatório. O famoso Corn Belt, o cinturão do milho, que hoje também produz muita soja, Sim. ele está posicionado ali, no meio do país, por um motivo muito claro. Fica perto da pecuária intensiva, que vai usar esses grãos para ração, e perto da antiga área industrial. É um sistema integrado. Ah, então a lógica é: eu planto um milho aqui porque a vaca que vai comer o milho está logo ali. Exatamente essa lógica. E ela se espalha pelo mapa todo. O gado de corte, por exemplo, foi empurrado para as terras mais áridas do oeste, que não serviam para outras culturas. Uhum. As frutas ficam no clima bom do sul e da costa oeste. O algodão, lá no Vale do Mississippi. E o trigo, o material fala do trigo, que é um caso à parte, né? Sim, é uma adaptação incrível. Nas planícies frias do norte, eles usam o trigo de primavera, de germinação rápida. Mais ao sul, onde o inverno é mais ameno, usam o de inverno. É um planejamento logístico continental. É uma eficiência que impressiona. Mas imagino que essa máquina toda tenha um custo. As fontes comentam as consequências desse modelo? Comentam, e são bem sérias. A primeira é o esgotamento do solo. Monocultura ano após ano. Suga tudo. Suga tudo, para compensar entre uma dependência brutal de fertilizantes químicos, agrotóxicos e, claro, sementes transgênicas, que já vem nesse pacote. E a outra consequência é social. Esse modelo de escala favoreceu o surgimento de conglomerados gigantes. E os pequenos produtores? Foram sendo engolidos. A figura do farmer, aquele produtor familiar que foi a base do país no século XIX, hoje está em declínio. E o Canadá, o vizinho do norte, segue a mesma linha? E, em parte, sim. Também é um gigante de cereais, óleos vegetais, mesmo com o frio. Mas a fonte aponta uma diferença importante. Qual? A produção canadense é descrita como mais sustentável, com leis ambientais bem mais rígidas, e eles são muito fortes em outras áreas, tipo silvicultura e pesca. E essa agricultura de escala, claro, não existiria sem a tecnologia dos transgênicos, certo? Com certeza. A América do Norte é a líder mundial disparada. Os Estados Unidos estão no topo, sozinhos. É uma peça central do modelo. E olha que curioso, o infográfico que temos aqui me pegou de surpresa. Os Estados Unidos em primeiro, mas o Brasil já aparece em segundo lugar mundial em área cultivada. Sim, a gente importou esse pacote tecnológico com muita força. E isso gera uma discussão global, né? Sobre como esses modelos se espalham pelo mundo. Esse modelo americano de escala é incrível, mas depende de uma coisa: muito, muito espaço. Aí eu fico pensando, e quem não tem? Como a Europa, um continente superpovoado, consegue competir? Essa é a pergunta de 1 trilhão de euros. E a resposta deles foi criar um modelo que é, assim, o oposto do americano. A base na Europa ainda é a pequena propriedade familiar, sabe? Historicamente focada na policultura.
em produzir várias coisas diferentes. E mesmo com áreas pequenas, a produtividade é altíssima. Isso só pode ser tecnologia. Muita tecnologia, mas eles adicionaram uma outra camada, que a fonte chama de multifuncionalidade. Multifuncionalidade, o que é isso? A fazenda não é só para produzir comida. Hoje ela também serve para conservação ambiental, para receber turista, o turismo rural é forte lá. Elas ganharam novas funções. Espera aí, mas turismo rural e conservar a natureza, isso paga as contas? Como esse modelo se sustenta contra um navio de soja do Brasil? Parece uma luta injusta. E seria se eles lutassem sozinhos. É aí que entra a peça central de tudo. A Política Agrícola Comum, a PAC. A famosa PAC. A famosa PAC. Criada lá em 1962. Ela é basicamente um grande escudo protetor. Sem a PAC, a agricultura europeia como a gente conhece hoje simplesmente não existiria. Um escudo. Gostei da imagem. E como ele funciona? Tem várias camadas. A principal, subsídios diretos. O governo paga para o agricultor produzir. Certo. Depois, barreiras. Produtos de fora pagam impostos altíssimos para entrar. Terceiro, eles incentivam o comércio dentro do bloco. E, por fim, uma barreira cultural e técnica bem forte contra os transgênicos. E isso acaba criando, no próprio consumidor, uma mentalidade de proteger o que é local. Exato. A fonte fala em uma verdadeira cultura protecionista. O europeu se acostumou a valorizar o produto da sua região, mesmo que seja mais caro. E isso se reflete na produção, que é super diversa. Sim, o material cita vários exemplos. A França é a maior potência, com vinhos, cereais. A Ucrânia tem aquele solo Chernozion, um dos mais férteis do mundo. A Inglaterra com sua pecuária, a Alemanha com suínos. Queijos nos Alpes, pesca na Noruega, em Portugal. Cada lugar com a sua especialidade, protegida pela PAC. E esse escudo todo, claro, deve gerar um atrito comercial gigantesco com o resto do mundo. Um atrito enorme. Para países como o Brasil, é um dos maiores obstáculos. A fonte até lembra da rodada Doha, da OMC, que tentou diminuir esses subsídios entre 2001 e 2008. E não deu em nada, né? Em nada. Fracasso total. O impasse continua até hoje. Fica claro que é um projeto político-cultural, não só econômico. Agora vamos para casos ainda mais extremos. Países que não tinham nem terra, nem clima. O Japão é o primeiro que vem à cabeça. Um arquipélago montanhoso, cheio de vulcão, com 126 milhões de pessoas. Como? A solução japonesa foi mergulhar de cabeça na tecnologia. E a inovação mais impressionante que a fonte descreve são as fazendas urbanas. Fazendas urbanas? Como assim? Tipo, alface crescendo num prédio em Tóquio? Exatamente isso. Hidroponia vertical, luz de LED, ambientes totalmente controlados, dentro de edifícios. É a agricultura de ponta no meio da cidade. Que loucura! E o resultado é impressionante. Com isso, eles são praticamente autossuficientes em arroz, que é a base da dieta, e em vários legumes. Mas deve ter um porém. Não dá para criar gado num prédio, né? Exato. Esse é o porém. Para coisas que exigem muito espaço, como grãos e carne, não tem jeito. O Japão é um dos maiores importadores de comida do mundo. E a comida lá é caríssima. E como isso se sustenta? Só se sustenta porque o país tem uma indústria que gera riqueza para pagar essa conta. A indústria financia a segurança alimentar. Não é à toa que só 7% da população de lá ainda trabalha no campo. Faz todo sentido. E pulando para a Oceania, Austrália e Nova Zelândia, a fonte destaca a herança britânica, né? A pecuária. Sim, muito forte. A Austrália, mesmo sendo um país super árido, é o 7º maior produtor de carne bovina do mundo. E ovelhas também. E tem o 2º maior rebanho de ovelhas, só perde para a China. E ainda exportam muito cereal e vinho. Certo. E isso nos leva ao caso talvez mais extremo de todos, Israel. Israel é emblemático. O país é menor que o estado de Sergipe e a maior parte é deserto. E mesmo assim a produtividade deles é lendária. A base é tecnologia de água, né? Dessalinização. Eles são pioneiros em dessalinizar a água do mar para usar na irrigação. Mas a grande inovação de Israel, que a fonte detalha bem, não é só tecnológica, é social. São os kibbutz.
O kibutz, explica pra gente o que é. É um modelo de fazenda comunitária, uma cooperativa. Os moradores são membros, não empregados. Eles se revezam em tudo: plantar, colher, cuidar dos animais. Mas não só isso, né? Não. Eles também trabalham na escola, na cozinha comunitária, na administração. É um projeto de vida coletivo. E o mais curioso é que muitos funcionam com princípios socialistas, tipo divisão de bens, tudo decidido em conjunto, dentro de um país supercapitalista. É uma contradição. É uma contradição fascinante. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, a fonte traz uma reportagem sobre um kibutz específico, o Kerem Shalom. E onde ele fica? A descrição é brutal. Ele fica a 50 metros da faixa de Gaza. Nossa. Do lado da plantação tem um muro de concreto de 5 metros de altura. Eles vivem e trabalham sob o som de drones e a ameaça constante de foguetes. A reportagem fala que num conflito em 2014, mais de 200 morteiros caíram perto da comunidade. Isso é surreal, você morar e plantar debaixo de fogo, literalmente. E as pessoas ainda vão pra lá? Por quê? Essa é a parte mais impressionante. A matéria entrevista uma família que se mudou para lá durante o conflito. Durante? Sim. O motivo? Segurança econômica. No kibutz, eles não tinham que se preocupar com as contas. A comunidade garante casa, comida, escola, saúde. Entendi. No momento de crise total, o coletivo deu uma rede de proteção que o mercado não oferecia. Ali, a agricultura se mistura com geopolítica, com resiliência, com sobrevivência. É impressionante, a gente pensa em agricultura como economia, mas ali é uma ferramenta de resistência. É outra coisa. Depois de ver tudo isso, acho que a gente pode juntar as peças, né? Com certeza. No fim, o que a gente viu foram 3 filosofias bem diferentes. A lógica industrial dos Estados Unidos, focada na escala, a fortaleza cultural e política da Europa, usando subsídios para proteger um modo de vida, e, por fim, esses engenheiros da sobrevivência, como Japão e Israel, que transformaram a falta de recursos em motor para a inovação. Não é só sobre plantar, é sobre a identidade de cada lugar. Exato. E para fechar, tem um pensamento no material que me marcou. Ele dá um dado impressionante. A modernização agrícola fez a produção de cereais no mundo crescer 160% entre 1950 e 1985. Um salto. Um salto gigantesco. Só que a mesma fonte logo depois faz a ressalva. Esses números globais escondem que a fome ainda existe e que a desigualdade no acesso à comida é brutal. E aí a contradição fica clara, né? Fica totalmente escancarada. A pergunta que fica no ar é: se a nossa tecnologia hoje permite produzir comida em desertos, dentro de prédios, por que a gente, como humanidade, ainda não conseguiu resolver a questão mais básica de todas, que é fazer essa comida chegar a quem tem fome? Essa é a grande falha do nosso sistema.